Muito bacana esse evento, agradeço aí por todos que estão presentes, inclusive pela honra aí do convite. É importante a gente lembrar, pessoal, que assim, quando a gente fala de transtorno depressivo, né, 60% dos pacientes que apresentam o transtorno depressivo, né, que todos nós certamente estamos vendo diariamente na clínica, 60% deles eles começam com o quadro bipolar com transtorno depressivo. Portanto, fica difícil, às vezes, numa avaliação curta, a gente ter a noção, né, se é um transtorno depressivo bipolar ou um transtorno depressivo unipolar. E esse desafio não é só para os colegas, eventualmente de outras áreas, mas também, inclusive, para o especialista. Né? Então, em primeiro lugar, para a gente fazer um diagnóstico na psiquiatria, a gente tem que fazer sempre a exclusão de outras causas possíveis, né? Desde causas neurológicas, desde causas endócrinas, sobretudo o hipotireoidismo, que é muito visto, né? A metabólicas, deficiência de B12, né? Infecciosas, medicamentos, enfim. Agora, também não é necessário a gente fazer dosagem sérica de serotonina e coisas que eventualmente a gente acaba vendo na prática de uma forma desnecessária. É importante lembrar os medicamentos também, né, que podem gerar isso, sobretudo beta-bloqueadores, né, o famoso Rocutan, né, o topiramato, benzodiazepínicos e assim por diante. Pessoal, nem toda depressão é igual, né? Principalmente aquela depressão trazida por um homem que vem se queixando. Muitas vezes o homem, para ele estar consultando, já é uma situação difícil, né? Muitas vezes vem trazido pela esposa e dificilmente ele vai te falar, olha, eu tô triste realmente. Mas essa queixa vem às vezes com improdutividade, com, puxa, não gosto mais de jogar aquele futebol que eu jogava ou de fazer as coisas que eu tinha interesse, né? Então lembrar que o transtorno depressivo ele não é só o humor deprimido, mas também a falta de interesse, a mudança, né, dos hábitos. Então é importante a gente lembrar o caráter heterogêneo, né, dela, que ela pode cursar de diferentes formas. Né? Então, e a gente sempre ter essa dúvida, será que essa depressão ela é unipolar ou será que essa depressão é bipolar? Né? A gente precisa, principalmente, avaliar o curso dela, né? É a primeira vez que está acontecendo, já aconteceu anteriormente, né? Tem momentos de melhora, momentos de piora, enfim, o histórico, né, da pessoa, a gente avaliar episódios de mania, e muitas vezes a mania é facilmente identificável, às vezes até mesmo confundida com um momento, né, de alta produtividade, ou um momento, né, quase que sazonal, porém a hipomania é um quadro que é realmente um desafio, inclusive para o especialista, né? Porque muitas vezes a pessoa, puxa, mas eu estava mais produtivo, mas eu estava mais atento, estava, né, mais engajado, a libido estava melhor, enfim, a pessoa muitas vezes pode ter aquela memória como algo prazeroso, e aí que fica difícil, sobretudo para nós que estamos ali criando vínculo com o paciente, né? A gente colocar isso como, puxa, mas depois desse evento, cursa com um quadro depressivo, muitas vezes, né? E aí que mora o problema, tá? Por quê? A gente vai falar adiante. E agora parou de funcionar aqui o controle. Se puder passar para o próximo, por gentileza. Eu acho que deve ser a pilha aqui dele. Para meu tempo, pelo amor de Deus. Na verdade, tá mais do que isso, doutor. Aí, foi. Foi? Então, assim, gente, quando a gente está numa consulta, a gente tem uma foto, né, da pessoa. Agora, o que de verdade a gente precisa? A gente precisa do filme da vida daquela pessoa. Né? Então, a avaliação na psiquiatria, ela tem que ser uma avaliação longitudinal. E é aí que mora a complexidade, porque o psiquiatra, ele é o especialista nos detalhes. Né? Ele é quase que um Sherlock Holmes, assim. Ele precisa conversar com a família, ele precisa, todas as informações são relevantes, né? Então, aquela história de bater o olho
e diagnostiquei, isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, na psiquiatria. Então, o curso é longitudinal, envolve tempo, observação, né? E quando que o paciente vai procurar o auxílio de um profissional da saúde, né? Quando ele está no episódio depressivo, quando ele não produz, quando ele está triste, né? Quando está ganhando peso, enfim. São aqueles sintomas que trazem a pessoa, muitas vezes, para o consultório, né? Mas a gente tem que perguntar, estava sempre assim, né? Tem momentos que melhora, momentos que piora, ou seja, a gente tem que investigar. E aí, nesse momento depressivo, o que, que a gente pode ter em mente para ajudar a esclarecer, para ajudar a gente ter aquele red flag do tipo, puxa, isso daqui está estranho, isso daqui não está parecendo uma depressão maior, unipolar, né? Então, assim, início precoce, antes dos 25 anos, né, que demonstra, assim, um caráter bastante genético do quadro, um episódio recorrente, de curta duração, momentos em que, né, isso cessa, histórico familiar de transtorno bipolar. E, gente, aqui é muito importante que, assim, na psiquiatria a gente estuda muito a entrevista em si, né, a anamnese, como perguntar. Então eu vejo, às vezes, muitos colegas falando assim, e na família, tem alguma doença? Eu dizem, não, de bate-pronto. Mas, sim, peraí, como é que é o humor do seu pai? Como é que é o humor da sua mãe? Como é que é o temperamento deles? Sabe? Eu entendo que os colegas muitas vezes não têm esse tempo que às vezes a gente consegue ter no consultório particular, mas assim, é importante a gente ter essa sensibilidade de entender que a pessoa ela não sabe referir, muitas vezes ela até toma medicamento para depressão e não sabe que está tomando, alega que é para outro motivo, enfim. Então a gente ter essa sensibilidade de adaptar a nossa linguagem, né? Características psicóticas ou atípicas, né? O curso típico da depressão é uma depressão marcada muitas vezes por emagrecimento, por melancolia, né? Por insônia de manutenção, sobretudo. Mas na característica típica, o paciente se queixa de muito sono, sono o dia inteiro, dorme demais, está comendo demais, né? Parece que o corpo está pesado, que a gente chama de paralisia de chumbo, né? E então, quando tem essa situação, a gente tem que pensar, puxa, é uma depressão atípica. Agora, isso fecha critério para transtorno bipolar? Não, de forma alguma, tá? Mas é aquele momento que a gente começa, opa, peraí, a gente precisa investigar melhor, né? Então, depressão ou psicose pós-parto, e aí está um dos critérios que talvez, né, segundo o Dr. Flávio Kapczynski, é um dos critérios quase que mais importantes, assim, também, né? Tentativas de suicídio prévias também é muito importante. Virada maníaca induzida por antidepressivos, né? Aquele antidepressivo que melhorou demais o paciente, que ele estava 200%, que ele estava nos melhores dias da vida dele quando estava tomando, né? São frases que chamam a nossa atenção, né? É lógico que a gente não vai se bastar apenas por uma frase, mas assim, são situações importantes da gente investigar. Outra coisa, gente, também que a gente tem que refletir sobre é que quando o paciente chega se queixando para a gente, doutor, eu tô com ansiedade, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, o que é ansiedade para você? Né? Porque muitas vezes o que a pessoa está se queixando é o recurso que ela tem de linguagem para se expressar, né? Sendo que, ela vai chegar para você e falar, olha, na verdade estou com humor deprimido, unipolar, etc. Então, a gente tem que tentar adaptar e lembrar sempre de explorar a linguagem, né, da pessoa e tentar fazer com que ela descreva, mesmo que com as palavras, da forma mais descritiva possível, né? A ciclagem rápida, né? Ou seja, são sinais, gente, que quando observados, merecem um encaminhamento para um psiquiatra, né? E aí, isso completamente justificado, né? Lembrando que, assim, o atraso médio para um diagnóstico de transtorno bipolar, sobretudo o tipo 2, que cursa com hipomania, ele demora cerca de 8 anos. Então, pensa quanto prejuízo na vida da pessoa isso já gerou. Quantas
quadros de separação conjugal, quantos perda de emprego, enfim, problemas e muitas vezes recorrendo a substâncias nos momentos, né, ou recorrendo a benzodiazepínicos que vão mascarar o quadro, né? Então, assim, essa tabela retirada do CAMAT também, ela expõe essa comparação do quadro depressivo que faz a diferença da gente ter um quadro depressivo bipolar, um quadro depressivo unipolar. Tá bom, doutor, mas então assim, a gente viu isso daqui. Vinícius, a gente viu isso daqui, então eu posso diagnosticar o paciente com transtorno bipolar? Não. Você tem que identificar o episódio, né, de hiperativação, que é o episódio de mania ou o episódio de hipomania. Porém, é aquele paciente que você vai falar para vir todo mês do seu consultório, aquele paciente que você vai conversar com a família, que você vai fazer uma linha do tempo da vida dele, né? Vai conversar com a psicóloga e assim por diante, né? E essa é a característica da psiquiatria que às vezes difere de outras especialidades. Me lembro quando entrei na residência, me formei na Clínica Heidelberg, que fiquei um ano trabalhando em UPA, etc. E me lembro que me chamou muita atenção o quanto o psiquiatra leva em consideração a opinião do enfermeiro, a opinião, né, do colaborador técnico de enfermagem, a opinião de cada profissional que está próximo do paciente. Então, isso, toda informação, raspas e restos nos interessam, né? Diferente do que a música fala. Então, os sinais para a gente sugestivos de bipolaridade, como mencionados anteriormente, né? Hipersonia, aumento de soneca diurna, né? Hiperfagia, aumento de peso, esse quadro de paralisia de chumbo, características psicóticas, essa culpa patológica, né? Lembrando que a diferença do unipolar é que ele vai cursar com insônia, né? Ele é o paciente que muitas vezes a insônia vai trazer ele para o consultório, né? Que é uma das queixas mais prevalentes de qualquer consultório de psiquiatria, é a insônia. Sendo que quando a gente vai investigar, no fundo a pessoa deixou de ter prazer na vida, né? Deixou de ver, passou a estar mais pessimista e assim por diante. Né? O apetite, a perda de peso, né? Que muitas vezes acontece, as atividades que ficam normais ou aumentadas, às vezes cursando com agitação, né? Queixas somáticas, às vezes dores, ou, né, o que o paciente pode chegar já alegando ser fibromialgia, porque viu no Instagram, etc. Né? Então, o curso da doença, que é aí onde o Kraepelin, né, é um dos psiquiatras mais influentes aí da história, ele abriu essa luz para a gente do tipo, puxa, a gente tem que analisar o curso, né, dessa doença, a gente não pode ficar só se deparando com aquele momento. Então, o curso acaba sendo diferente, né? Geralmente, a primeira depressão antes dos 25 anos, múltiplos episódios anteriores no transtorno afetivo bipolar. Já no quadro depressivo, né, geralmente mais sugestivo de que seja unipolar quando acima dos 25 anos, né, longa duração dos episódios e não tem histórico na família de transtorno afetivo bipolar, né? E aí? Vamos falar de mania, vamos falar de hipomania. Gente, como o meu tempo é curto, né, vou ilustrar aqui para vocês o que é a mania, o que é a hipomania, né? Lembrando que assim, a mania ou a hipomania, que é um quadro comparável com a mania, porém numa intensidade inferior, né? É um humor elevado, expansivo, marcado principalmente em próximo de 90%, 98%, segundo um estudo do Elie Cheniot, marcado por a disposição, a psicomotricidade elevada, né? Então o paciente precisava dormir pouco, ele já estava descansado, ou o humor estava pavio curto, quando era contrariado já ficava super agressivo, né? A autoestima aumentada, a grandiosidade, ficava falando mais de si, ficava se sentindo melhor do que os outros, né? Muitas vezes, por exemplo, em mulheres aumenta, em homens também, aumenta assim a afetividade, a pessoa às vezes fica mais vulgar, ou às vezes, né, tem relações extraconjugais. Então, o aumento da atividade dirigida a objetivos, a agitação, é aquele arquiteto que tem que entregar, e daí ele, naquela época, ele rendeu demais, entregou vários projetos, aumenta a chance da pessoa correr riscos, passar sinal vermelho, acelerar mais do que o habitual, pular de paraquedas, enfim, se expor a situações de risco,
né? E a redução da necessidade do sono, que é diferente da insônia, né? É aquele perfil de, puxa, dormi 3 horas e não, eu estava descansado já tô, não senti muita diferença, né? Parece que não estou precisando dormir muito. E claro, a pessoa avoada, distraída, com facilidade, a pressão de fala, né? Falando muito mais do que o habitual e uma intensidade maior, um tônus afetivo maior e muitas vezes com uma fuga de ideias, né? Pensamentos acelerados. Então, de volta, gente, o quadro de mania, muitas vezes, ele é identificável, inclusive pela família leiga ali do paciente, falou, olha, não tá, doutor, não tá normal aqui, né? Porém, e acho que um ponto importante que muitas vezes a gente vê confundir, que as pessoas ficam se atendo justamente só aos gastos financeiros, né? Tem gente que, mas está gastando demais, tal. Poxa, 76% da população brasileira é inadimplente. Se a gente for pensar assim, né? Quase que todo mundo tem transtorno bipolar. Mas a gente tem que se ater a essa mudança do comportamento, né? Agora, falar sobre isso e não falar sobre perguntar de suicídio é impossível, né? E falar sobre suicídio salva vidas, né, gente? É importantíssimo toda vez que a gente se deparar com um paciente deprimido, ou que muitas vezes não é o paciente que está se referenciando essa depressão, mas você está notando essa perda da vaidade, essa mudança do comportamento da pessoa, perguntar sobre tentativas prévias, sobre esse pensamento, né, de que a vida não faz sentido, coisas desse tipo, né? Muitas vezes o paciente, né, se não estiver ocorrendo, vai negar, mas dificilmente a pessoa vai se frustrar, pelo contrário, né, vai olhar você como atencioso. E lembrar dos fatores de proteção, os fatores de risco, né, do suicídio. Se eu tivesse mais tempo, eu abordaria mais esse tema, mas... e lembrar sempre, assim, do contexto, né, do paciente. Aonde que ele está? Aonde que você está? Você está numa UPA, você está numa UBS, você está num consultório, você está numa emergência. E o paciente, quem é ele? Né? Ele consegue acessar um psiquiatra, ele tem um suporte familiar, social, ele tem capacidade, né, de seguir um tratamento, condição financeira, tem viabilidade, encaminhamento ou de um acompanhamento. Por que a gente faz essas perguntas? Porque, gente, se o paciente tem a possibilidade, por que não encaminhar? Né? É essa pergunta que a gente tem que fazer, assim como me deparo com um quadro de pacientes que, puxa, a glicemia está alterada, a glicada está alterada, eu vou encaminhar para um endocrinologista, né? O mesmo tem que ser feito com a psiquiatria, a gente tem que ter o mesmo olhar na psiquiatria do que o olhar de outras condições. E quais considerações são fundamentais a gente ter acerca do medicamento? O que fazer, o que evitar, né? Os medicamentos de primeira linha, numa depressão unipolar, a gente vai ter, claro, por guideline, os seletivos e os duais, né? Entre os seletivos, estalopram, sertralina, paroxetina, fluoxetina, enfim. Entre os duais, venlafaxina, desvenlafaxina, né? E duloxetina. Porém, quando a gente está estudando e lidando mais com essa área, inclusive em alguns guidelines que tem amostra populacional, eles sugerem a gente iniciar com um seletivo, né? Por exemplo, uma sertralina dose baixa, um estalopram, um citalopram. Por quê? Porque a chance de virada é menor, né? E assim, estou falando daqueles pacientes que não têm aquelas condições e que você mesmo vai começar o tratamento, né? E lembrar sempre do perfil de efeitos adversos dos medicamentos. Então, minha sugestão fica como sertralina, estalopram, por exemplo, né? Agora, é mandatório a gente sempre, ao iniciar uma medicação, também encaminhar, né, para um psicólogo, fazer psicoterapia, o que mais tem evidência é TCC, porém outras abordagens também podem auxiliar, orientações de estilo de vida, exercício físico, né? Porém, também a gente ter a noção de que quadros graves é a medicação mesmo que vai auxiliar a pessoa, tá? Senão, às vezes, isso soa até como quebrando o vínculo. E os medicamentos de primeira linha do transtorno depressivo bipolar? Né? A lurazidona, que é conhecida como Latuda, Lutab, enfim, o carbolítio, que salva vidas, né? Um medicamento fundamental que o SUS disponibiliza, que é excelente e que, lamentavelmente, a gente vê alguns colegas criticarem, né, a
assim, colegas de outras especialidades, a lamotrigina, a quetiapina, né? Lembrar que, assim, num transtorno afetivo bipolar, e é talvez essa a principal mensagem, numa depressão bipolar, a gente entrar com antidepressivo pode ser um erro crasso. E muitas vezes entendendo que, assim, puxa, o colega queria ajudar o paciente, mas, assim, tratamento com antidepressivo isolado é super contraindicado, né? E pior, pode induzir essa virada maníaca, né? E muitas vezes nessa virada o paciente tomar coragem e cometer aquilo que ele vinha pensando, né? Que no caso o suicídio. Aqui a gente traz medicamentos de primeira linha com a tabela do CAMAT, né? Que é um guideline que recomendo a leitura para quem gosta desse tipo, um guideline assim super bacana, fácil de ler e muito interessante, muito bem referenciado. E lógico que a gente tem que lembrar de ter o planejamento terapêutico. Você vai começar um antidepressivo para o paciente, você vai começar um medicamento para o paciente, a primeira coisa que você tem que se perguntar, qual vai ser o planejamento terapêutico? Eu vou começar, eu vou terminar, eu vou cuidar dele, ou eu vou começar aqui na UPA e vai com Deus, né? E vida que segue. Então, assim, porque esse paciente que a gente começa e não sabe para onde ele vai, muitas vezes ele vai ficar descuidado, ele vai tomar medicação incorreta, lembrando que 40% dos pacientes tomam a medicação de forma incorreta. Então, antes da gente começar um acompanhamento, a gente começar um tratamento, a gente pensar nesse acompanhamento, né? O acompanhamento é tão importante quanto a medicação, quanto a terapia, né? Consultas mensais, a gente ter um olhar de perto da pessoa, a gente dá o suporte numa crise, prevenção de recaída, né? A integração com o clínico, com o psicólogo, essa abordagem multidisciplinar. Gente, tenha certeza, o paciente não vai deixar de consultar com você porque você encaminhou ele. Pelo contrário, muitas vezes ele vai ser grato com você e é super comum no consultório a gente ter essa discussão com outros colegas, né? E o paciente continuar tendo o clínico de referência dele. Por quê? Porque isso evita a polifarmácia, né? O olhar de um especialista sabe muitas vezes, puxa, aquele quadro que veio por causa da insônia, às vezes a gente tratando o quadro depressivo, o paciente melhora da insônia, né? Então, é muito importante ter esse olhar. Lembrando que, assim, a psiquiatria, eu acho importante a gente falar isso aqui, a psiquiatria tem vertentes, né, e tem esferas muito diferentes, que é a esfera do plano de saúde, a realidade para muitos, né, e a esfera do ambiente particular, e são ambientes completamente diferentes, né? Muitas vezes o paciente, infelizmente, não tem a condição de arcar com os custos de uma consulta, porém, às vezes ele se mostra disponível para pagar com a medicação. Então, assim, a gente pelo menos ter a avaliação de um profissional psiquiatra para dar um direcionamento, muitas vezes auxilia bastante. E, assim, explicar para ele, olha, a consulta é assim porque é demorado, né? Você vai ficar uma hora conversando com... Ele vai ficar uma hora conversando com o paciente, não é aquela consulta que só vai olhar, fazer algumas perguntas e passar a medicação, né? O que muitas vezes, infelizmente, o plano de saúde, para o cálculo fechar, né, para o profissional conseguir pagar a sala e, enfim, ele tem que ter volume no atendimento, o que é lamentável, né? A psiquiatria de verdade, ela tem que ter ao menos 45 minutos, 50 minutos, uma consulta, né? Que é o ideal para a gente conseguir fazer uma boa anamnese. Portanto, encerrando, a psiquiatria, ela não é uma medicina de antidepressivo, né? Antidepressivo é interessante quando a gente vai estudar a história dele, assim como a história dos, do, da era industrial, enfim, a evolução econômica, o quanto eles injetaram, né? A indústria farmacêutica injetou, não é à toa que muitos colegas, enfim, eu venho de uma família de médicos, né? O colega lá, o representante sai entregando antidepressivo para todas as especialidades lá, né? Agora, se ele vem me entregar uma losartana, eu nem aceito. Se ele vem me entregar uma simvastatina, eu nem aceito, né? Porque eu vou encaminhar. Agora, por que a gente tem, por que na psiquiatria todo mundo mexe um pouquinho, né? Então,
a gente tem que ter esse entendimento de que a pessoa acompanhando com o especialista, a polifarmácia reduz bastante, né? E a psiquiatria, portanto, a psiquiatria ideal, ao menos, ela tem uma escuta ativa, tá? Ela tem um tempo de qualidade, focado na pessoa, um olhar minucioso, ela gera insights na pessoa, por mais que a consulta, o paciente ainda consultar bem, mas ele vai entender a etapa, né, que ele está vivenciando, ele vai entender muitas vezes as tramas ou situações que ele estava vivenciando que ele pode alinhar para essa melhoria, né? Portanto, o tratamento fica assertivo, o uso da medicação se torna racional, se torna muito bem indicado. Então, encaminhar não é desistir, é proteger, né? E quando o clínico reconhece isso, todos ganham. O paciente, o especialista, a medicina e, sobretudo, a saúde, né, do paciente, que é o principal. Eu queria lembrar a todos aqui que estão aqui, é que vocês que estão aqui são formadores de opinião, né? Vocês são formadores de opinião tanto na família de vocês, quanto naqueles pacientes que o procuram. Portanto, se a nossa opinião está conivente com uma estratégia da indústria farmacêutica, a gente tem que reavaliar a nossa opinião. Muito obrigado, viu?